Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quantos podem ler comigo no contar do 2? Vamos lá, 1, 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Meus amados irmãos, o mínimo que se deveria fazer quando se lê qualquer livro é fazer primeiro algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz foi: para quem João escreve este evangelho? Por que João escreve este evangelho? Qual é a profundidade do versículo 1 do primeiro capítulo? E qual é a profundidade de quem está escrevendo este evangelho? Uma vez que nós conhecemos a fama deste irmão, que tem a habilidade de falar de si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, ele não se expõe, não diz eu João, não diz eu aquele, não, ele diz que ele é o discípulo a quem Jesus amava. Um garoto que foi criado à beira do rio ou do mar da Galileia, como você quiser entender, pescando, hoje conhecido como o discípulo ou o apóstolo do amor. Mas antes desse encontro, antes de ter uma experiência impactante com Jesus, ele demonstra alguns perfis ou perfil, e se perfilarmos aqui este João, nós vamos entendendo que ele era um pouquinho pior do que Pedro, de maneira que ele desejava que, se alguém não quisesse ouvir o evangelho, que Deus mandasse fogo do céu e consumisse todos. Ele tinha dificuldades com saber que alguém está à frente dele. Ele não gostava de saber que tinha outras pessoas pregando o evangelho. Uma vez que isto é uma cultura herdada, a mãe dele pediu para Jesus que colocasse ele assentado de um lado e o irmão dele de um outro. Provavelmente a mãe o ensinou que o primeiro lugar, as primeiras cadeiras, a evidência era importante para a vida de um cidadão. Então, enquanto ele não tem um encontro extraordinário, um encontro fenomenológico com Cristo, não significa que andar com Cristo você já teve encontro transformador com Ele. Enquanto ele não tem esse encontro transformador com Cristo, ele se comporta com esta ideia de, em primeiro lugar, nome em evidência. Haja vista que quando Jesus é sepultado no sepulcro de José de Arimateia, e as irmãs da congregação contaram aos discípulos que alguma coisa estavam acontecendo ali, ele e Pedro saem para ver o que está acontecendo no sepulcro. João, com a mania de estar na frente, de aparecer mais, ele corre mais do que o apóstolo Pedro, e quando chega diante do sepulcro, ele não entra. Provavelmente as pernas travam, provavelmente ele está chocado com o que está acontecendo e ele não entra. Ele sempre está se esforçando para se destacar. A evidência, os holofotes. Esta é a minha leitura sobre este irmão João.
E você poderá fazer uma outra. Eu li meio que como um psicanalista, mas ele gosta de aparecer. A mãe ensinou, é prioridade. Ele não é de uma família disfuncional, ele é de uma família funcional. O seu pai é um empresário da pesca, mas ele cresce na beira do rio ou do mar, como queira, trabalhando. Provavelmente ele tem em suas mãos cortes das linhas de pesca, das redes de pesca. Suas unhas não são tão bonitas e o odor de sua mão, no mínimo, é um odor de um pescador, um peixeiro, de uma peixaria. Mas ele quer sair dali. Ele precisa fazer alguma coisa para se destacar. Até aqui, enquanto não há um encontro transformador com Cristo, ele está tentando isto. Ele está desenvolvendo um mecanismo para que ele vença na vida. E a minha crítica: está tudo bem para João, está tudo bem para mim, é normal. O comportamento de João é o comportamento de um alpinista social. Haja vista que quando ele migra para seguir Batista, o João, ele começa a descobrir que além de João, tem um que é maior do que João, e quem contou para ele foi o próprio João Batista. João Batista prega para João, e na mensagem de João Batista, a mensagem de João Batista diz: vem um após mim, que é mais poderoso do que eu. Este João, ouvindo isto, especialista em alpinismo social, agora migra para o alpinismo eclesiástico. Ele quer alguém que é melhor, ele quer seguir alguém que é mais poderoso. E quando ele tem a oportunidade de se encontrar com este tal de Jesus, ele pergunta: onde o senhor mora? E Jesus diz para ele: vem e vê. E o texto diz que ele vai e passa o dia inteiro com Jesus. É o primeiro contato, é as primeiras palavras, são os primeiros ensinamentos. Ele deixa João Batista e começa a seguir a Jesus. É ele quem leva informações de Jesus para João Batista, de João Batista para Jesus. Este João agora está vivendo algumas coisas que ele nunca tinha vivido antes. Por esta razão, eu quero falar-lhe sobre o especialista em prioridades. Pegue na mão deste irmão que está ao seu lado e diga: existem pessoas que são especialistas em muitos assuntos, mas este João é especialista em prioridade. Ele vai se tornando um homem cheio de princípios. Uma vez que João, diga, uma vez que João se encontra com Cristo, as coisas começam a mudar, a mentalidade começa a mudar, e a vontade de aparecer desaparece. Observe, João foi ensinado a aparecer, mas quando ele se encontra com Cristo, ele aprende a desaparecer. Uma vez que ele foi ensinado que os primeiros lugares seria prioridade, as primeiras oportunidades seria prioridade. Ele tem a expertise, ele sabe aonde priorizar as coisas, o que priorizar. Mas quando ele encontra com Jesus, ele percebe que as coisas não são bem como ele lhes fora ensinado. Jesus, sem direcionar o tema, o que é ou o que não é prioridade, ensina a João como deve ser para alcançar destaque no reino de Deus. Uma vez que João aprende estas coisas, a vida de João começa a mudar de um nível que
você não vai encontrar João curando enfermos. Na primeira oportunidade de João mandar alguém levantar e andar, o seu parceiro de oração toma a oportunidade e fala de si mesmo dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, tudo no singular. João não está envolvido no contexto de levantar paralíticos, de curar cegos, de restaurar a vista dos cegos, e nem dar voz aos mudos, e nem audição aos surdos. João não tem o poder de cura que Pedro tem, e na hora de ser inserido no contexto, João está de lado. Você não vai ver que depois do milagre há um João questionando: por que você não falou não nós? Por que você falou apenas de você? João é perito, ele já sabe. Eu não preciso aparecer, o importante é que Jesus apareça. Eu não preciso me destacar, o importante é que Jesus se destaque. João tem uma vida convicta a partir de então, partindo de um pressuposto que a prioridade não era estar sentado nos primeiros lugares. Se João fosse da nossa geração, ele não priorizaria curtidas, likes ou visualizações. João seria um homem que low profile, mais ou menos isso. Ele não aparece, ninguém sabe quem ele é, como ele é, mas todo mundo sabe que ele passou por ali, que ele andou por ali, uma vez que este homem andou com Jesus em todos os tempos. E o ministério terreno de Jesus, que leva 3 anos e meio, os teólogos dizem, outros dizem 3 anos. João andava lado a lado com Jesus. Dos 12 que andavam com Jesus, você vai ver que muitos deram trabalho, mas você não vai encontrar ninguém falando mal de João. O que se fala de João é o discípulo que Jesus amava, aquele a quem reclinava a cabeça no seio de Jesus. Muita gente ali naqueles dias de João ouviu Jesus pregando, mas dos 12 e de toda a multidão, haja vista das 20.000 pessoas que ouviram Jesus pregando, o único que conhecia o som, se não der glória agora ficou ruim para você, o único que conhecia o som da batida do coração de Jesus era o próprio João. Ele reclinava a cabeça e o coração do mestre batia em seus ouvidos. Se for literal, a ideia de o pastor de ovelhas pegar uma ovelha, quebrar a pata, colocar no pescoço e andar com ela enquanto restaura a pata quebrada, devido à sua desobediência, devido à sua insistência em fugir do aprisco, então João, o que tinha especialidade em sentar na frente, está bem pertinho das batidas do coração do mestre, para primeiro entender o que é prioridade, o que é certo, o que deve se fazer, o que não se deve fazer, o que pode, o que não pode. Uma vez que ele anda tão pertinho de Jesus, ele se destaca na ideia de que aonde Jesus entrava, se a câmera virasse, estava ali João. Se João não aparecesse ao lado de Jesus, provavelmente fora ele que houvera batido a foto. Ele sempre estava lá. Observe que a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Jairo, entrou Jesus, Tiago, Pedro e João. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o monte da transfiguração, subiu com ele Pedro, Tiago e João. A mesma Bíblia diz que quando Jesus entrou no Getsemane para orar, entrou ali com Jesus Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, observem, Jesus
olha para a multidão e vê a própria mãe chorando. Quando ele procura 12 e encontra um, porque o outro já tinha se matado e os outros 10 já haviam dispersado. Um outro cujo nome é Pedro seguia Jesus de longe, mas pertinho da cruz, ao pé da cruz, está João. Porque João aprendeu que se eu quiser estar nos primeiros lugares da vida, eu também precisarei estar presente nos dias de adversidade do meu mestre. Ele está aos pés de Cristo. Eu nunca, escute bem, nunca, eu, Éder, as minhas irmãs, as minhas sobrinhas, os meus sobrinhos, nunca entregamos o nosso pai, a avó deles, a nossa mãe, a avó deles, nunca entregamos na mão de nenhum dos senhores aqui para cuidar da minha mãe, do meu pai, sequer emprestar ela para ficar um dia, meia hora na sua casa. Em todo o tempo, em casa ou no hospital, fomos nós que cuidamos de nossas mães. Ninguém ficou lá, foram as filhas, foram os filhos. Nós assistimos de perto a vida, acabando a vida de minha mãe, e até a morte as minhas irmãs estavam lá dentro do hospital. O último suspiro de minha mãe, a minha irmã Sheila estava com o celular, a minha mãe ouvia o hino, aleluia, e a minha mãe deu o seu último suspiro. Nós cuidamos até o final, porque sabemos a importância do que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Agora observem, a minha mãe é o ser mais importante que eu já convivi, aleluia. Agora, a mãe de Jesus era importante para ele, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A mãe de Jesus é a mulher mais importante que tem na vida dele. E quando ele está sendo crucificado, antes dele dar o último suspiro, ele olha para a situação, não encontra Pedro, não encontra Tiago, não encontra Tomé, não encontra Judas porque já está morto. Ele encontra Pedrão, não, ele encontra João ao pé da cruz, e ele entrega tudo de que ele tem de melhor. Ele entrega tudo que ele tem de especial na mão de João, dizendo: João, eis aí a minha mãe. Tipo, cuida da minha mãe que eu vou embora. Aleluia. Ô mãe, cuida de Pedro, cuida de Tomé, cuida de Bartolomeu. Mãe, cuida de João, cuida de João. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, diga para alguém que está ao teu lado: Jesus só entrega coisas extraordinárias, coisas fenomenológicas para as pessoas que entendem o que é prioridade. Se você não entender prioridade, você nunca receberá grandes oportunidades. Se você não entender o que é prioridade, Jesus nunca confiará nada às tuas mãos. Se você puder levantar a tua mão direita e começar a fazer um barulho de adorador, coloque a mão no ombro deste irmão que está ao teu lado, mexa com ele e diga: o que é que Jesus já colocou na tua mão de tanta importância, de tanta valia, de tanto valor? Se ele colocou na tua mão um ministério, se ele colocou na tua mão uma vocação, se ele colocou na tua mão, aleluia, um talento como o do Jó, se ele colocou na tua mão um ministério como o meu, então é porque você entendeu o que é prioridade. O que é prioridade? Pegue na mão desse crente que está ao teu lado, chacoalhe ele e diga: quando você entender prioridade, as coisas virão na palma da tua mão. Não tem capeta, capetinha, capetão ou capetaço que vai impedir. Não tem. Levante a mão, Ravi, para adorar a Deus. Levante a mão para adorar a Deus. Eu já começo a ministrar, mas coloque a mão no ombro deste irmão que está na frente e diga para ele: aí, qual é a tua prioridade? Você veio aqui para adorar, você veio aqui para ver, você veio aqui para entregar, você veio, qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Eu vim para ver, pastor, então veja. Eu vim para adorar, pastor, então adore. Eu vim para me derramar, pastor, então se derrame.
Jesus entrega na mão de João a responsabilidade de cuidar do bem mais precioso. E permita-me dizer isso, pastor, porque a mãe de Jesus para ele é o bem mais precioso, porque ela foi o bem mais precioso de Deus. Vou falar de novo, ela foi o bem mais precioso de Deus. Você já viu quando um famoso caminha pelo shopping, pelas ruas, é um monte de segurança andando. Agora você imagina quando Maria estava gerando, caminhando na terra, o tanto de anjo, o tanto de exército que não caminha em volta desta mulher. E não era nem por causa dela, ela estava sendo, aleluia, o ventre hospedeiro do Salvador da humanidade. Jesus está sendo gerado, então ela é prioridade para Jesus, prioridade para Deus. E o que é prioridade para Deus se tornará prioridade para você, desde que você entenda a importância de estar no lugar da vitória e também estar no lugar do sofrimento, porque todo mundo estava lá no dia da libertação. Lá em Gadara tinha 12, todo mundo estava lá no dia em que ele ressuscitou a filha de Jairo, todo mundo estava lá quando ele curou leprosos, mas na hora da cruz apenas João estava lá. Atente-se, por bondade, quando João entende que ele é prioridade de Cristo, ele passa também a dar a Cristo a sua prioridade. Cristo está a caminho do Gólgota, João está caminhando com ele. Cristo está no Calvário, João está com ele. Cristo está morrendo no Calvário, João está com ele. No dia da ressurreição de Cristo, o primeiro a chegar no sepulcro poderia ter sido Pedro, mas quem chegou foi João. Até a minha ótica sobre João muda. João não vai lá porque ele quer ser o primeiro. João vai lá correndo, acelerando o passo, porque ele entende que Jesus é a sua prioridade. João não vai lá para ver um corpo morto, ele vai lá para testemunhar a ressurreição do Cristo suficiente e salvador da nossa vida. Por bondade, se não for abuso da minha pessoa, segure na mão desse irmão que está ao seu lado, diga: não fale mal de João. João passa na frente de Pedro, não é por fofoca, é por convicção. Ele sabe, ele já está vivo, ele sabe, tudo o que ele promete ele cumpre. João sabe que Jesus prometeu que ia ressuscitar, e dentro de 3 dias ele restauraria tudo. João sabe, acelerar os passos foi apenas para confirmar aquilo que Jesus já o havia ministrado. A partir daqui eu não tenho mais autoridade para falar mal de João, porque João entende o que é princípio. Agora, o maior teólogo de soteriologia, doutrina da salvação, é o apóstolo Paulo. Todo mundo sabe. Mas Paulo, por mais profundo que ele fosse, ele disse um dia: profundidade das riquezas, como é profundo a ideia da salvação. Paulo disse: eu conheci um homem que foi não no primeiro, não no segundo, mas no terceiro céu. Paulo recebeu coisas extraordinárias. Foi Paulo quem disse aquilo que o ouvido ouviu e os olhos não viu, e não subiu aquilo que o ouvido não ouviu e os olhos não viram e não subiram ao coração dos homens, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Paulo dá uma ideia de um mergulhador. Ele coloca uma máscara, um snorkel, um pé de pato e mergulha no oceano do Espírito e submerge e navega sobre coisas extraordinárias. E quando ele emerge, ele traz revelações profundas. Paulo é diferente, mas Paulo nunca falou coisas que João falou. Além de Paulo, tem um irmão cujo nome é Isaías. Isaías foi o profeta
do Antigo Testamento, chamado de o profeta messiânico. Isaías falava de Jesus antes da encarnação do Cristo, o homem mais profundo. O seu livro possui 66 capítulos e é chamado de o livro dos livros, a Bíblia da Bíblia, o Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. Mas João não teve a oportunidade de dizer: estou reverberando o que Isaías disse. Nem Isaías teve a oportunidade de dizer: vou falar agora para João reverberar depois. João falou sobre: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, sem ninguém antes ter falado. Nenhum outro profeta, nenhum outro pregador, nem Davi, nem Salomão, nem Elias, nem outro homem falara de uma profundidade tal como a profundidade que João falou. Agora a pergunta é: para quem João escreveu isso? Para quem João escreveu isso? E já já eu te falo o porquê que João escreveu isso. João escreve para um público que está vivendo um outro evangelho. João escreve para um público que está deixando as coisas eternas do Messias, do Cristo, de lado. Ele escreve primeiro para que os judeus entendam, aleluia, e provar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Logo, João escreve aos gentios, especialmente aqueles que são da cultura grega, que estão buscando explicações filosóficas, tipo coisa: a terra é redonda, a terra é quadrada, aonde termina o globo terra. João escreve para essa galera pesquisadora, para esta galera da IA. Ele escreve com tanta habilidade que eles querem saber qual é a real origem da vida e a verdade, ou o verdadeiro universo. Por isso João usa a palavra logos, ou usa logos, que é o verbo, um termo conhecido pelos gregos, mas ele lhes dá um novo significado. Eles estão pensando: quem rege o mundo, quem criou a vida, quem é a própria vida. Ele então diz aos homens, dando uma ideia de uma força impessoal. Ele diz: ei, isto não é uma força, é uma pessoa. O verbo não é uma força ativa, é uma pessoa. O verbo não é um átomo, é uma pessoa. O verbo não é a partícula Deus, o verbo é a pessoa de Deus. O verbo não é apenas um complemento da criação, o verbo é o Criador. E o que me assusta é que quando João escreve o evangelho para a igreja, ele escreve aos judeus, aos gentios, e mira na igreja. Ele mira na igreja que parece com a igreja da minha geração, porque esta igreja que viu Jesus curando, esta igreja que viu Jesus libertando, esta igreja que viu Jesus transformando, esta igreja que viu Jesus levantando paralíticos, dando ouvido, a audição a surdos, está deixando a fé. Eles estão abandonando a fé. Eles estão dizendo: não, ele é só um profeta. Os helenistas, os agnósticos, os judeus, a cultura judaica tem razão. Então João escreve dizendo: ele é o Logos, para afirmar que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Para os teólogos brasileiros, nós decidimos dizer que João está dizendo: Jesus é 100% Deus e 100% homem, 100% homem e 100% Deus. Os homens estão querendo embutir no contexto da igreja qualquer outra coisa que não seja Cristo é Deus, Cristo é o nosso Salvador. João, mais que depressa, ao invés de começar os evangelhos dizendo, em João 20, versículo 31, se alguém perguntasse: João, por que você escreveu assim? Por que foi assim? João capítulo 20, versículo 31, ele está dizendo: foi escrito assim, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha
mas vida em seu nome. Ora, se João colocou vida no negócio de fé, ele está dizendo: por causa da vossa incredulidade, vocês estão morrendo. Mas se voltares a crer que Jesus Cristo é o Verbo, vocês receberão vida. Vocês receberão vida. Vocês receberão vida. Pegue na mão desse irmão que está ao teu lado. Diga para ele: João não escreveu apenas para contar história. Ele escreveu para produzir fé. O objetivo de João não era apenas informar a mente de uma geração. O objetivo de João era transformar um coração que estava comprometido com a incredulidade. Levante a tua mão direita, aleluia, coloque no ombro de alguém que está ao teu lado, chacoalhe a ele e diga: esta noite o Espírito do Senhor vai convencer você, não com informações, mas pelo poder da palavra, que Ele é o mesmo, hoje, ontem, eternamente. Ele era o que é, Ele é o que era. Ele vai, Ele fica, Ele entra, Ele pode, Ele tem, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele batiza, Ele renova, Ele levanta, Ele abate, Ele transforma, Ele levanta o caído, Ele perdoa pecado, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele é João. O Evangelho de João é diferente dos demais evangelhos. Mateus faz questão de apresentar Jesus como rei. Marcos faz questão de apresentar Jesus como servo, obediente servo. Lucas faz questão de apresentar Jesus como o Filho do Homem, e ele faz questão de decorrer toda a humanidade de Jesus. Agora João não, João não, João não, João não. Vou falar muito vezes isso aqui. João não quer falar que Jesus é o rei, que Jesus é o servo, que Jesus é o Filho do Homem. João não quer falar de genealogia, como falou Mateus. João não quer falar do que Jesus fez como servo, como disse Marcos. João não quer falar da humanidade de Jesus, como apontou o irmão Lucas. João está olhando para os três evangelhos e dizendo: eles estão falando do que Jesus fez. Eu vou falar do que Jesus é. Eu vou falar do que Jesus é. Eu vou entregar. Se João fosse um pregador doido como eu, ele ia dizer assim: eu vou entregar um pacote completo do que Jesus é. Porque, pastor, você sabia que todas as pessoas que foram curadas no Evangelho de Mateus já morreram? Você sabia que todas as pessoas que foram curadas no Evangelho de Marcos já morreu também? As pessoas que foram curadas no Evangelho de Lucas morreram. O mar que foi revolto e Jesus apaziguou, já se revoltou de novo. Ele fez, curou pessoas, estas pessoas morreram. Agora, o que Jesus é imutável. O que Jesus é não muda. O que Jesus é imanente, transcendente, atemporal. Aleluia. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, diga para ele: Jesus não era, Ele é. Jesus não foi, Ele é. Jesus não ia, Ele é. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Ele é. Por que é que João escreve isso? Porque a tradição, no ano 85 ou 95 depois de Cristo, João já é um homem idoso. João
é um dos últimos, quiçá o último apóstolo sobrevivente, e depois de décadas caminhando com Jesus, enfrentando perseguição, vendo Jerusalém ser destruída, ele começa a testemunhar o surgimento de uma falsa doutrina, a doutrina que negava a divindade de Jesus. Então João faz questão de escrever para que ninguém tivesse dúvida acerca da identidade do nosso Salvador. Você poderia, por bondade, levantar as suas mãos, as duas se der, e colocar sobre você e dizer comigo, diga comigo: João está escrevendo, não é apenas para informar, mas também para manifestar quem é o Cristo e a profundidade que ele tem com Cristo. Intimidade não é conhecimento, intimidade é além de conhecer. Pode tirar a sua mão da sua. Você me conhece, mas não sabe nem tudo sobre mim. Você me conhece, mas nem sabe tudo o que eu gosto. E existem alguns comportamentos que revelam também que você não sabe nem sobre tudo o que eu não gosto. Por que é que Marcos, por que é que Mateus ou Levi, por que é que Bartolomeu, por que é que Pedro, por que é que Judas Iscariote, por que é que nenhum outro discípulo falou isso? Porque se não der glória agora, significa que eu errei a introdução. Porque revelações profundas só será dada para quem tem uma profunda intimidade com Cristo. Quando você encontrar um cantor raso, um pregador raso, um crente raso, aí está o nível da sua comunhão com Jesus. Quando você encontrar um cantor profundo, um pregador profundo, um levita, um departamento, uma igreja que vive coisas extraordinárias, aí está a revelação do nível da sua intimidade e comunhão com Cristo. Pastor, como isso é possível? Só será possível dependendo daquilo que é prioridade para você. Qual é a tua prioridade? Quando João começa falando, no princípio criou Deus, é isso que ele fala? No princípio era o verbo. Quem diz no princípio criou Deus foi o irmão Moisés. E a Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. Agora João diz, no princípio era o verbo. Moisés é profundo, eu reconheço. Agora Moisés é o cara. Gênesis capítulo 1, Berish bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito profundo, Moisés. Parabéns. Moisés está falando do que Deus fez. Aí vem João e diz, no princípio era o verbo. João está falando de quem Deus é. João está dizendo, ele é o Criador. Ele é o Criador. Canto remassa. Aleluia. Espero que a pregadora de amanhã pregue no tema, que eu vou ter que parar. Já são 9h16. Pastor Celso não gosta que passe da hora, né, pastor? Fala que é. Moisés está apresentando o princípio da criação.
João está apresentando aquele que é antes da criação. Está respondido? Eu não sei o filho de vocês, mas os meus filhos vai pregar o que hoje? Qual que é a mensagem de hoje? Não sei não, vai. Agora, por favor, quando for pregar essa, diga assim: foi meu pai que escreveu. João está falando acerca do Criador. Moisés é bom, mas está falando da criação. Pastor, você tem alguma rusguinha com Moisés? Eu tenho. Isso é um problema meu. Você vai ter uma tretinha com Moisés, pastor? Já tenho. Pergunte-me por quê. Ele bateu em Jesus. Está no texto. Moisés fala com a rocha. Moisés bateu na rocha. E Paulo diz assim: e a rocha era Cristo. Já faz uns dias que eu estou procurando João dando uma mancada com Cristo. Tem não? Porque quem sabe o que é prioridade, sabe com quem anda. Vai dar um problema, sabe? João, o que é que você fala sobre ele a princípio? É porque os meus companheiros de ministério já falaram tanta coisa. Por exemplo, meu irmão Mateus, ele falou que tudo começou em Belém. Foi, João, foi. Tudo começou na manjedoura. Tudo começou em Belém. Mas João está dizendo: antes que Belém existisse, ele já existe. Lucas está dizendo: Zacarias, você vai ficar mudo, você vai ser pai do João Batista. Lucas começa falando de Zacarias. João começa falando sobre Cristo, aquele que é. Escuta uma coisa: a prioridade de João não é falar daquilo que aconteceu, é falar daquilo que é. Nenhum outro escritor em sua narrativa fala sobre Jesus como João falava. E isso aqui João não recebeu. Cá, pastorzão. João não recebeu sentado. Vai ter outro problema com Paulo, pastor? Vou. Já estou brigado com Paulo. Apesar de minha formação ser a expertise em Paulo, já tretei com Paulo, João. Estou com marra de Paulo. Por quê, pastor? Porque Paulo aprendeu assentado aos pés de Gamaliel. E João, pastor, obrigado. Não tem problema com Paulo. Por quê, pastor? Porque Paulo sentou nos pés de Gamaliel e aprendeu. E depois, pastor, ele aprendeu com Jesus. Para aprender com Jesus, precisou tomar um tapão. Pá. E João, pastor? João não. Aonde Jesus ia? Pastor, é porque João ia atrás. E o coração de Jesus ia atrás. Ó, João, ó. O que Jesus vai, João vai também. Onde você foi, João? Pastor Heber Valério, eu estou preocupada. Por quê, irmão? Porque do nível que João tem de amizade com Jesus, era para João ser o pastor presidente da igreja. Não, meu filho, presidir igreja não é a prioridade. A prioridade é andar. É andar com ele. A
prioridade não é sentar na primeira cadeira, a prioridade é andar com Ele. Vai explodir tudo aqui. A prioridade não é estar no cartaz, a prioridade é andar com Ele, viver para Ele, cantar para Ele. Ajude a pregar. Olhe nos olhos desse irmão e diga aí: qual é a tua prioridade? Qual é? Fofoqueiro, entrega a fofoca. Adorador, entrega prioridade. Adúltero, entrega adultério. Adorador, entrega prioridade. Qual é a sua? Qual é a sua prioridade? Vou falar. João ouviu Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Quem segue a Jesus nunca será chamado ou chamada de Maria vai com as outras, porque ele sabe a prioridade. Jesus vai, João vai. O meu saudoso pai dizia: quer saber quem sou eu? Ande no meu rastro. João era melhor que meu pai. João andava no rastro de Jesus. Olha, eu vou falar. Jesus tirava um pé, João colocava dentro. Tirava outro. A ideia que vem na minha mente de seguir Jesus está explicitada no bate-papo de Elias com Eliseu. Quer receber a capa? Fica atento. Quer receber a capa? Tenha prioridade. Eu já cortei muita volta, agora eu vou começar a aplicar. Estamos vivendo um tempo que tem uma geração que não tem prioridade com nada. Ele começa 3 faculdades e não termina nenhuma. Isso vai acabar o glória. Pode acabar o glória, mas não pode acabar a prioridade. Vivemos uma geração que ele quer fazer tudo na igreja, mas não faz nada. Eu tenho um chamado. Meu chamado é pregar. E ele prega uma vez. Não foi do jeito que ele quis. Não, o meu chamado é cantar. Ele canta, aí não acontece. O que acontece quando canta? Não, o meu chamado é só fazer qualquer outra coisa. Isso não é falta de chamado, é falta de prioridade. Quando eu olho para João, você não dá glória agora, não vai dar nunca mais. Eu olho para João e vejo Israel. Por que, pastor? Quando eu olho para João, eu vejo Israel. E quando eu olho para Jesus, eu vejo a nuvem. Por que, pastor? Porque Israel no deserto seguia a nuvem e João na terra seguia a Cristo. Se Cristo se move, João se movimenta. Se Cristo para, João para. Se a nuvem se desloca, João se desloca. Mas se a nuvem para, João para. Sabe por que você tem quebrado a cara? Porque na hora de parar, você vai. E na hora de ir, você para. Falta prioridade. Falta prioridade.
para João, eu vejo Eliseu. E quando eu olho para Elias, eu vejo Jesus dizendo: se ficar ligado, você pega. Jesus, João, deu para Pedro a chave que liga no céu, desliga na terra, liga na terra, desliga no céu. João tinha algumas coisas que Pedro não tinha, e Pedro tinha algumas coisas que João não tinha. Pergunte-me o que? Pedro tinha a chave da administração. E João, quer saber? Quer saber ou não? João tinha a chave do coração do Pai. E só quem tem acesso ao coração do Pai tem profundidade. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado. Diga para ele com carinho: joga algumas chaves que você tem fora. Você não precisa de tantos acessos assim. O que você precisa é a chave do coração do Pai. Se tiver a chave do coração do Pai, tem a graça, tem o sangue, tem a cura, tem perdão, tem avivamento, tem poder, tem revelação. Quem tem o coração do Pai conhece a batida do coração do Pai. E a batida do coração do Pai é mais ou menos assim, ó: santo, 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 santo. Levante a mão no primeiro andar, coloque no ombro de alguém, chacoalha ele e diga: se a tua prioridade for o Pai, se prepare para receber uma autoridade da parte do Pai. Agora, agora, agora. Receba a autoridade do Pai. Receba a autoridade do Pai. Receba agora. Olha lá, olha lá, olha na galeria, olha aqui, olha o altar como é que está. Quem tem a chave do coração do Pai tem prioridade. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Vou parar. Eu vou esperar você fazer barulho de adorador por alguns minutos. Pastor, por que você vai esperar? Foi para João que Jesus disse: escreve aí, João, o quê? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sem falsidade, sem mentira, sem maquiagem. É de verdade. Eu vou esperar você adorar ao Pai agora. Vai. É com verdade. Quem tem prioridade anda em verdade. Não tem negócio assim: vou fazer um barulho aqui para ninguém saber dos meus pecados. Quem tem prioridade anda com a verdade. Esta noite Deus já vai levantar um João. Primeiro que ficar de pé. Um João. Fique de frente para esse irmão que está no seu lado e diga para ele: eu tenho prioridade. E a minha prioridade é andar com Jesus. Eu quero ver se não é João mesmo. Se você tiver coragem, você pensa assim: mas esse irmão que você gosta tanto, eu estou vendo ali que ele está do lado da mãe dela. Vamos ver se ela vai ter coragem agora. E a mãe dela é top, a mãe dela é pastora. Você diga para alguém assim: se eu tiver que te abandonar para andar com Jesus, tchau. Prioridade. Eu estou indo.
que eu tanto queria ter, mas você não é Jesus. Tchau. Tem uma galera que me chama de mala. Pastor, é muito mala. Dá moral pra ninguém. Não que eu sou mala, é que eu tenho prioridade. Eu tenho que usar o meu tempo para falar com o meu Salvador. O vizinho falou para mim assim: e você mora aqui faz quanto tempo? Eu disse a ele: rapaz, eu moro no Chácara Santana tem 44 anos. Eu nunca te vi. Eu falei: pois é, 44 anos que eu moro no Chácara Santana. E nessa casa aí, eu disse a ele assim: ó, esta casa aqui tem uns 4 meses que eu estou morando. Mas eu sou do bairro. Eu sou pastor da igreja de Piraporinha. Ah, você que é o Éder Valério? Sou eu mesmo. Cara, eu nunca tinha te visto. Eu disse: pois é, eu não tenho muito tempo para ficar dando rolê na quebrada. Eu não tenho muito tempo para ficar olhando pelas coisas daqui. E o iFood entrega tudo, o Mercado Livre entrega tudo. Eu vou perder meu tempo com nada. Sabe por que tem muita gente que não tem revelação profunda? Porque não tem prioridade. Aí se torna um crente raso, um homem raso, uma mulher rasa, um obreiro raso, uma obreira rasa, um jovem raso. Mas quem tem prioridade, irmão, quando ele olha para o oceano, ele não tem negócio de ficar assim: será que está gelada a água? Será que é fundo? Ele não quer nem saber. Ele faz igual a Sofia. Nós ia para sítio, a Sofia via a piscina e pum, mergulhava. Tá certo, Sofia? Então faça igual o João. Quando você perceber que a porta abriu, ao invés de você ir entrando, já pula, mergulha na presença dele. Tenha uma vida de profundidade. Posso falar, ó, vidas rasas se arrasam rápido. Vidas profundas, o diabo fica feito doido, querendo pegar e não acha. Quando eu olho para João, eu vejo um servo. Mas não é servo com S, é servo com C. Servo de servir, pastor? Não, servo animal. O que você vê nele, pastor? Assim como o servo brama pelas correntes das águas. É João. E o que o servo faz, pastor? O predador está vindo e o servo grita. Ele corre atrás de águas correntes, porque ele sabe que quando ele mergulhar nas águas correntes, o cheiro de caça vai desaparecer e o predador vai ter que fazer meia volta. Você que gosta de água rasa, você que gosta de água parada, cuidado com a dengue. Ei, irmão do Passinho do Jamal, cuidado que isso aqui não leva ninguém a nada. Ei, varão do 6-7, você não chegará a lugar nenhum. Passa o dia inteiro dançando em casa, mas chega na igreja, não levanta a mão para dar glória. Deixa de ser raso. É raso. É raso. Continua nessa. 5 é 6, 6 é 6, 7 é 7. Então muda o negócio, irmão. Não é 6, 7 não, é 6, 6. 66. De capa a capa, 66. Ah, essa arma não é apenas para você mostrar que você tem a pegada. Vou falar o que você gosta que eu falo. Você não foi chamado aqui para formar a aura. Você foi chamado aqui para desaparecer. E ele aparece. Não gostei, pastor. Pega a escada de Jacó e sobe lá. Pega na mão desse irmão de mim aí. É raso ou é profundo? Qual é a sua prioridade? João não foi grande porque escreveu o Evangelho. João se tornou grande porque andava com o Salvador. Com quem que você anda? Com quem que
você é salvo. O que você anda? Já estamos nos últimos dias da igreja na terra. Já está chegando a hora de dar tchau. Acredite nisso. Mas antes disso, Deus não levantará. Eu vou falar para vocês aqui. E olha que eu gostaria de ter um deles aqui para ser dizimista nesta igreja. Mas eu não vim aqui pregar para vocês que serão o novo Neymar porque ele se aposentou. Você não será a nova Neymar. Não, pastor, eu não vim pregar sobre isso hoje. Eu vim dizer que o céu está procurando um novo João. Eu quero levantar um novo João. Eu quero um João para me usar. Eu quero um João para proclamar que eu sou o princípio. Eu quero levantar um João que seja o meu reflexo na terra. Volte a pegar na mão desse irmão, fique de frente com ele e diga para ele: só solta a tua mão quando você começar a orar em línguas estranhas. Comece a orar por ele, comece. O Espírito Santo está levantando uma geração de Joãos e de Joanas. O Espírito Santo está levantando pastores que anunciaram a verdade sem negociar a Escritura. O Espírito Santo está levantando homens e mulheres que voltarão a anunciar que o Verbo se fez carne e vive para todo sempre. A pergunta continua: quem irá por nós? Quem enviareis? Oh Deus, é uma geração dizendo: eu estou aqui, Jeová. Eu estou aqui, Jeová. Eu sou João, eu sou Joana. Eu estou aqui, Jeová. Eu estou aqui, Jeová. Sobe o nível da adoração.